Olá pessoal, tudo bom? Aqui com vocês, Rodrigo Veleda novamente. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a democracia constitucional e o ativismo judicial. Aqui no Brasil, com a contaminação ideológica do poder judiciário, o ativismo judicial tem se desvirtuado, não só a resolução de casos difíceis entre colisão dos princípios, tá? Para quem admite a realização da distinção entre casos fáceis e difíceis, tá? Mas também a gente consegue enxergar casos de mera subsunção de regras jurídicas. Aliás, isso pode ser lido já lá quando nós aprendemos, lá na faculdade, lá nos livros de Hans Kelsen. Os juízes que são obrigatoriamente vinculados à legislação têm um movimento inconstitucional de autodesvinculação discricionária e unilateral. E é assim que aprendemos. Desta mesma legislação que nós estudamos, que lhes atribui autoridade delegada à Constituição e às leis e aos princípios, certo? Nós sabemos disso. Há um afastamento intencional da normativa contida lá nesses princípios constitucionais, da legalidade, que a consequência disso gera diariamente o desprezo às regras jurídicas, como podemos perceber que vem acontecendo nos últimos tempos aqui no Brasil, em 2022. O Supremo Tribunal Federal possui inúmeras decisões polêmicas, principalmente neste ano, Vocês sabem disso. Em razão do seu ativismo judicial. E essa conduta cria uma grave fissura no ordenamento jurídico. Eu sempre falo isso para todos que me perguntam. E assim, nesse mesmo ponto, cumpre eu salientar para vocês que não se trata de concordar ou não com uma decisão, mas sim de analisar ela antes de ser proferida, segundo o ordenamento jurídico. Uma vez que o ordenamento jurídico não pode ser constituído, modificado por convicções de juízes que estão agindo de forma inconstitucional ou antidemocrático. Porque o direito não é uma opinião. Isso todos temos que saber. O ativismo jurídico, ele é maléfico para qualquer área do direito, inclusive para o direito eleitoral. Ademais, quanto maior for o ativismo, pessoal, menor será a proteção do poder judiciário contra a autonomia do direito. Ou seja, quando o julgador é ativista, também corre risco de ele, aplicando corretamente o direito, ter contra si próprio os mesmos que aplaudem a ocorrência dos abusos, ficando, portanto, refém das situações a quem ele mesmo está dando causa. A luta em razão e vontade está no mesmo campo de batalha que o conflito entre a autonomia do direito, com sua normatividade vinculativa, e voluntarismo do juízo solipsista. Tá, pessoal? Para vocês entenderem um pouco. O que eu tiro como conclusão acerca desse tema de ativismo democrático, democracia junto com ativismo judicial? Eu concluo que o juiz deve voltar à antiga posição de escravo da lei. Tá? Quer dizer, o juiz não precisa voltar a ser o escravo da lei, ou boca da lei, como nós aprendemos lá na faculdade. Mas a lei também não pode ser a sua escrava, certo? Uma vez que, se do dispositivo normativo não se tem uma norma completa, também dele nós não vamos conseguir afirmar que não haja norma alguma, correto? O direito depende da linguagem, mas essa linguagem é uma condição de possibilidade. Não pode ser reduzida a produto sujeito que interpreta os dispositivos normativos, assim, posso dizer, a linguagem é um instrumento que dá acesso a coisa, objeto, mas não é a essência do próprio objeto. Razão pela qual o direito não é o que os juízes ou tribunais dizem,
Nós temos que entender isso, temos que ter esse entendimento. Mas é que estes sujeitos devem aplicar aos casos judicializados. Portanto, o que eu quero explicar para vocês? Superar esses paradigmas filosóficos que alguns juízes têm, que alguns ministros têm, tá? Metafísicos, junto com a filosofia da consciência, visando a aplicação do direito democrático, de forma como nós aprendemos, de forma correta, coerente, e a formulação de decisões judiciais adequadas conforme a nossa Constituição, conforme todos sabem. É só abrir a nossa Constituição de 88, estão lá as regras, estão lá o ordenamento jurídico. Não pode ser mudado para um lado ou para o outro. Evidentemente, a produção legislativa não gera apenas um dispositivo, um texto, mas sim uma norma prima facie, como a gente aprende. Pois para aprovação, de um projeto de lei é necessário saber qual o sentido que a futura norma expressará. Se os projetos legislativos fossem neutros, ou seja, sem sentido algum, não contando com um sentido normativo, prima facie, qual é a eficácia jurídica na dependência do juiz e intérprete? Não se justificaria os profundos debates nos parlamentos, inclusive com audiências públicas, com a participação de especialistas, ou com controle prévio de constitucionalidade, exercido pelas próprias comissões de Constituição e Justiça, bem como o veto do próprio chefe do Poder Executivo. Nem se justificaria também a eleição de presidentes do povo, mas seria necessário eleições somente para juízes. Tá, pessoal? Então eu quero deixar uma dica para vocês, todos que estão assistindo. Temos que cuidar para não perder completamente o poder judiciário. Temos que cuidar com essa parte dos juízes estarem pegando e rasgando a Constituição, a democracia, realizando atos antidemocráticos, não realizando-os em conformidade, com a lei, em conformidade com o que diz a Constituição Federal. Isso é muito perigoso. Isso porque o Poder Judiciário, por muitos de seus membros, está transformando a Constituição Federal, como a gente pode ver, em mero ato constituinte, na medida em que seu ativismo judicial, o governo de juízes, podemos dizer assim, sem qualquer legitimação, sob a cortina do dito ideal de justiça, passa a exercer o poder de fato, que anula o poder de direito da Constituição. Isso não tem cabimento. Nós estamos caminhando, ao meu ver pelo menos, nós estamos caminhando para uma tentativa de implantação de um modelo de positivismo jurisprudencial, que está em desacordo com todas as escolhas normativas do Constituinte originário. Deixo uma reflexão para vocês, uma crítica contra o sistema, uma crítica contra o que está acontecendo hoje no Brasil. Um abraço a todos e acompanhe os próximos vídeos.